Então, pessoal, boa noite. Dia 14 hoje e com certo prazer que eu vou fazer esse vídeo de hoje. Como eu comentei no último vídeo que eu postei, eu esperava que tudo que eu disse no último vídeo fosse descartado. E foi. Hoje nós vamos falar então da prorrogação do benefício emergencial que virou lei e vamos entender um pouquinho melhor como funciona. Só que antes da gente fazer isso, não podemos esquecer aquele like, aquele inscrever-se que o Christian gosta tanto. Vamos compartilhar, divulgar, vamos espalhar por aí esse conteúdo, por favor, para ajudar o canal a crescer. Então, pessoal, o que aconteceu? No dia 13, ou seja, ontem, divulgado hoje, né, mas na data de ontem, foi assinado um novo decreto que trata da prorrogação do benefício emergencial, do bem. Nós tínhamos a medida provisória 936, que foi convertida, foi assinada e se transformou na Lei 14.020 de 2020, e não mudou nada nessa lei. Ela continuava com as mesmas características da medida provisória, apenas algumas exceções, que seria o caso dos aposentados, a validade da assinatura digital em meios eletrônicos nos acordos e detalhes que não alteravam de fato o tempo de benefício que pode ser concedido. Agora nós temos uma alteração então. O que ocorreu, pessoal? O governo divulgou um decreto e ele parametrizou esse decreto em duas formas. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente para poder fazer essa redução e tratar de novos acordos para suspensão e para redução é conhecer a tabelinha que eu vou deixar em algum lado aqui, eu não sei direito em qual, mas é uma tabelinha bem simples, por quê? A partir de agora, os acordos de suspensão e redução, eles valem 120 dias. Redução ou suspensão tem um limitador individual de 120 dias. Ou seja, se você usou 60 dias de suspensão, quando ainda era medida provisória, e não fez mais nada, agora você tem direito a mais 60 dias de suspensão. 60 mais 60, 120. Se você usou os 90 dias de redução, quando era uma medida provisória, e não fez mais nada, agora você tem direito a mais 30, porque 90 mais 30 é 120. Então o que o governo fez? A primeira coisa que o governo fez, ele alinhou o limitador de 120 dias em qualquer um dos benefícios. Então, atualmente, cada funcionário da sua empresa pode fazer gozo de suspensão ou redução no limite de 120 dias. Isso contando com a medida provisória. Então, quem não gozou benefício de suspensão nem de redução antes, pode entrar direto com 120 dias agora. Essa é a regra. 120 dias é um limitador individual. Primeiro ponto é esse. E isso vale para uma mesclagem, né? O que era mais comum até então. 60 dias de suspensão, mais 30 dias de redução. Nós chegávamos nos 90. Agora, você só tem direito a mais 30, porque a soma total é 120. Então, o limitador do 120 ainda vale e fica ativo para esse ponto. Se você fez, por exemplo, 60 dias de redução lá em abril e maio, e aí em junho você usou mais 30 de redução. Agora, em julho, você pode mais 30, seja suspensão ou redução, porque você tem um limitador de benefício a 120 e individual a 120. O primeiro ponto é esse que a gente precisa entender. Então, vocês podem conferir aqui na tabelinha certinho para não ter dúvida. Segundo ponto, mas eu já estou em uso de uma redução e eu quero usar suspensão. Eu posso? Sim, você pode. Você antecipa essa redução agora, faz ela acabar agora, o mais rápido possível. Você verifica quantos dias ainda tem disponível para poder fazer esse pedido novo de redução ou de suspensão ou um misto disso, como for. Com um pequeno detalhe, antes nós tínhamos uma limitação diferente, agora de fato temos 10 dias. Se você quer particionar a suspensão, quer particionar a redução, você vai poder no mínimo pedir 10 dias. Antes o pedido mínimo não eram 10 dias, agora é de fato 10 dias. Então o que isso significa? Isso significa que nós não podemos prorrogar novos acordos, não é vigente, não é válido com que nós façamos as prorrogações dos acordos que nós já tínhamos, por dois motivos. O primeiro, porque não é uma prorrogação, visto que tem um intervalo de tempo no meio. Então não pode ser feito. E o segundo, que não é válido uma prorrogação, por quê? Porque os acordos que nós tínhamos vigentes até então, eles eram embasados pela medida provisória 936. Hoje nós não vamos embasar os nossos acordos na medida provisória 936, e sim na Lei 14.020 de 2020. Então, apesar de ser uma continuidade da medida provisória, a lei possui datas, validades e itens específicos que não condizem com a MP. Então, quando você vai dar um acordo para o seu colaborador assinar, para o seu funcionário assinar, fazer esse acordo com ele, entrar em consenso com ele, você não vai entregar o mesmo acordo que você entregou na medida provisória.
A base, a estrutura desse acordo pode ser o mesmo, mas a referência desse acordo precisa ser a lei vigente, a Lei 14.020 de 2020, e os prazos também, né? Vai mudar um pouquinho os prazos aí, cada caso vai ser um caso. Então, o primeiro ponto é esse: eu posso fazer uma prorrogação? Não, você não pode, você precisa ter novo acordo. Encerra, antecipa o encerramento do anterior, se for o caso, enfim, você decide como é mais fácil. Manda aqui embaixo um comentário, uma pergunta, uma dúvida, que eu oriento vocês como é o jeito mais fácil de fazer. Agora, pessoal, o segundo tópico que tem sido o que mais deu trabalho hoje em termos de perguntas, respostas e questionamentos. Eu posso fazer retroagido esse decreto? Ah, mas a minha suspensão acabou em junho, eu posso colocar no dia 1º de julho, no dia 2 de julho, no dia 3 de julho? Não, você não pode. Então aqui vai ser o tema mais abrangente dos meus vídeos até agora, e eu vou falar isso como uma orientação e também como um pedido. Não façam, não pode. Primeiro, pessoal, é preciso que todo mundo entenda uma coisa. Um decreto, ele passa a ter validade do momento em que ele é publicado. O decreto foi publicado no dia 13, só que foi no dia 13 fora do horário comercial, muito tarde da noite. Então, a menos que alguém, entre os meus seguidores, os meus amigos e clientes, tenha o poder de prever o futuro, eu desconfio que ninguém tenha assinado o acordo no dia 13. Por quê? Porque estava todo mundo dormindo, 11h30 da noite, quando esse decreto saiu. Então, não é assim que funciona. Ele passa a ter validade 2 dias, como a própria lei diz, após a assinatura do acordo. Se o decreto existiu no dia 13, na melhor hipótese possível, vocês vão poder suspender a partir do dia 15. Só que o decreto não veio a público no dia 13, ele veio a público no dia 14. Então, dia 16, vocês vão poder suspender. No dia 14, que foi hoje, vocês vão pegar os seus acordos, vão fazer edição nele, fazer uma mudança nas normas dele, no prazo de início, prazo de final, conversar com o seu colaborador, conversar com o empregado, dá para ele assinar, ou mandar por e-mail, ou mandar no WhatsApp, porque agora valem os meios eletrônicos, né, só para lembrar, coletar o ciente, o ok, a assinatura, a concordância dele, e daqui a 2 dias inicia-se esse acordo. Então, dia 16 é o mínimo que vai ser possível. Ah, mas eu preciso fazer retroativo. E aqui eu vou entrar em um assunto que vai tomar um pouquinho mais de tempo nesse vídeo, peço até desculpa, mas é muito importante que vocês assistam. Pessoal, nós temos uma coisa chamada princípio de austeridade. Para quem não é do ramo do direito, para quem não trabalha com direito, nem trabalhista e nem nenhum outro, é um termo meio novo. Mas existe o princípio de austeridade. O que esse princípio nos diz, pessoal? É um princípio muito simples e muito básico. Ele diz que a responsabilidade é de quem é a responsabilidade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, Christian, tenho uma empresa. E por algum motivo, eu tenho 2 empregados. Eu tenho essa empresa e por algum motivo eu não consigo vender, eu não estou conseguindo lucrar. Eu vendo malas e eu não consigo vender as malas. A minha empresa está falindo, eu não consigo vender as malas. Eu posso parar de pagar o salário dos meus funcionários? Eu posso deixar de pagar os meus funcionários as horas extras? Eu posso não pagar 13º para os meus funcionários? Não, eu não posso. Eu posso parcelar a rescisão dele por causa disso? Não, eu não posso. Por quê? Em primeiro ponto, porque essa responsabilidade ela é minha como empresário. A empresa que eu respondo, a empresa que é minha, que é representada por mim, é responsável pelos direitos dos colaboradores. Salário, hora extra, alimentação, benefício, vale transporte, 13º e afins. Se em determinado momento acontece algum imprevisto com a minha empresa, seja uma crise, ou seja um prejuízo de roubo, um incêndio, alguma coisa que me gere um dano financeiro, o princípio da austeridade, o princípio econômico, o princípio de ser um empreendedor, diz que isso é prejuízo meu, isso é problema meu, isso é responsabilidade minha. Se por algum motivo a minha empresa não deu lucro a mim, os meus funcionários não têm responsabilidade sobre isso. É claro que a gente entende que o funcionário também acaba sendo prejudicado, por quê? Porque ele vai trabalhar um pouco menos, pode ser desligado, ele vai ter um prejuízo em termos de horas extras, mas eu não posso interromper os direitos desse funcionário. Se vocês fizerem um acordo retroagido agora, o que vocês estão fazendo é isso. Vocês estão ferindo um princípio legal e um princípio jurídico, que é esse princípio de responsabilidades. O dano, o prejuízo de toda e qualquer empresa é da empresa. Esse prejuízo ele não pode ser transmitido ao empregado em hipótese nenhuma. Por quê? Porque a empresa responde por ela própria. O sócio, o dono dessa empresa, é o responsável por ela. Então o que acontece? No momento que vocês tinham, e nós tínhamos, me desculpa, mas nós todos, inclusive eu, tínhamos 90 dias de benefício. Podia ser intercalado, né, entre suspensão, redução, mas com um teto de 90 dias. Isso começou em abril. Então nós temos abril, maio e junho. Os 90 dias acabaram em junho.
Do dia 1º de julho para frente, eu não posso suspender e reduzir o funcionário porque a lei não permitia. Não existia uma lei habilitando esse direito, esse gozo, esse benefício. Isso é ilegal. Então isso é, para começo de conversa, é ilegal. Não pode ser feito por isso. É o primeiro motivo. Eu vou mostrar 3 para vocês. O primeiro motivo é a irregularidade desse processo. Segundo, se nesse meio tempo a minha empresa não abriu, seja porque o governo não permitiu, porque eu não tenho clientes, porque a crise não permitiu, isso é um dano, um prejuízo, uma coisa que eu, como empresa, preciso absorver. Os meus funcionários não podem ser prejudicados por isso. Então esse é o segundo motivo. O motivo de quem não está deixando os funcionários trabalharem sou eu. Eu entendo, eu também, assim como vocês, sou um empresário, então a minha empresa não pode abrir. Eu sei que é muito ruim a gente não poder abrir, mas isso é um risco que nós corremos quando temos empresa. Se a gente investe, se nós trabalhamos, se nós investimos, essa possibilidade existe, é um risco que qualquer investidor corre. E no momento esse risco é do investidor, não do cara que presta o serviço para o investidor. Então esse é um motivo para que nós paguemos esses funcionários normalmente. E o terceiro e derradeiro motivo, o decreto saiu no dia 13. O decreto diz por si só que passa a ter validade do momento em que ele é publicado, assinado e divulgado. Não tem como fazer para trás, é impossível voltar no tempo para fazer a assinatura de uma coisa que não existiu. É a mesma coisa que se vocês quisessem fazer a suspensão do pessoal lá em março, não era possível, começou em abril. Então esses são 3 motivos para que vocês não façam. E aqui eu reforço o pedido, peço, por favor, não façam, pessoal. Por quê? É ilegal, é irregular, o governo pode interpretar como uma fraude, porque sim, está sendo fraudado os prazos, os pedidos e os direitos de gozo do benefício, então não façam. Isso pode acarretar problemas muito maiores para a empresa do que pagar 13 dias de salário. E agora eu entro em um ponto que também é bem importante. Por que o governo fez a disponibilização desse decreto antes da quinzena? Quem acompanhou os vídeos anteriores já sabia, né? Eu já tinha confirmado isso, que ia sair sim antes de fechar a quinzena. Por que o governo fez isso, pessoal? Porque para que o funcionário tenha direito de receber 13º e férias daquele mês, ele precisa ter no mínimo 15 dias trabalhados no mês. Como o decreto passou a sair agora, antes da quinzena, e muita gente vai fazer no dia 14, no dia 16, no dia 15, por aí, isso vai fazer com que o pessoal receba. Então, quem não ficou suspenso e nem reduzido em julho até agora, porque acabou em junho, né? Quem usou todos os limites desde o primeiro momento, em julho já não estava mais em suspensão nem em redução. Então, do dia 1º até o dia 15, porque o acordo saiu no dia 14 oficialmente, né? A gente só foi saber no dia 14. Então, antes do dia 16 não é possível reduzir. Então, de 1º a 15, isso vai gerar direito para o seu funcionário a receber o AVO de 13º de férias desse mês. E por isso que o governo controlou esse prazo, para que isso ocorresse. O governo fez um controle, uma apuração para que não saísse antes do prazo, justamente por quê? Porque se o funcionário já esteve suspenso 60 dias antes, e agora vai ter suspenso mais 60 dias, ele vai ter 4 meses de prejuízo no 13º dele. O governo não queria que o 5º mês entrasse nesse processo. E vocês já sabem, né, que nós estamos em épocas de e-social. Vocês vão transmitir o e-social com funcionário fora dos prazos, pode dar problema para vocês. Mas enfim, 4 meses no funcionário. A gente já está praticamente a metade do ano prejudicando esse funcionário em termos de 13º. E atrasando as férias dele em 4 meses, porque congela o contrato dele, dependendo das datas, ele vai ter 4 meses a mais de apuração para conquistar o direito das férias, que em muitos casos ele já está devendo, porque tem gente que usou a medida provisória 927 para antecipar férias. Então, pessoal, está ficando bem complicado, bem difícil. Rescisões e movimentos futuros vai ser um caos, vai ser difícil de explicar. Nós já estamos entrando no cálculo de julho. Daqui a pouco é novembro, daqui a pouco é dezembro, e eu quero ver o pessoal explicar para os funcionários a questão de perda de 13º, cálculo que sofreu muita interferência de média de horas por causa das reduções, muita interferência de comissão. Então, assim, façam pelo correto, orientem os seus clientes, orientem todo mundo a fazer pelo correto, porque o correto é mais seguro, o correto gera menos problema e o correto nos ajuda a controlar melhor. Então, acho que é isso, né? O vídeo de hoje fala basicamente disso. Agora nós temos essa possibilidade de criar novos acordos, novas suspensões. Eu vou deixar aqui embaixo os modelos de contratos atualizados para o pessoal que quiser usar na medida da lei. Lembrando, é um modelinho básico, então se vocês tiverem consultoria jurídica,
falem com ela, personalizem o modelo, coloquem adendos, opções e personalizem dentro daquilo que for mais ideal dentro do perfil da empresa de vocês. Pessoal, deixa o like, manda seu comentário, manda tudo, que tópico que vocês precisam, o que vocês querem ajuda, que eu tento trazer um vídeo sobre conteúdo mais importante para vocês e vamos divulgar para o canal crescer cada vez mais e espero que tudo dê certo para nós a partir de agora. Então, isso aí, pessoal.